Olá, gente, tudo bem? Prontos para mais uma aula aqui no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, acione o nosso sininho, receba as nossas notificações, tá? Para que você fique por dentro de tudo sobre o Enem, tanto na literatura como nas disciplinas que estão sendo compartilhadas com vocês pelos meus colegas da matemática, da física, da química, da língua portuguesa, da história, da geografia, da filosofia, enfim, todos os meus colegas que formam esse grande time da Fato Livre. Muito bem, nós tivemos uma primeira aula falando sobre arte, falando da importância da arte para nos situar no mundo. Tá? E eu falava, só está refletindo, eu falava que a arte ela está em todos os lugares que nós estamos e por isso existe uma necessidade de realizarmos algum tipo de produção artística ou de consumirmos algum tipo de arte. E isso acontece porque nós estamos vivos, nós estamos aqui neste mundo, nós estamos cercados de outras pessoas, essas pessoas elas têm sentimentos, elas têm angústias e de alguma forma isso vai refletir em um quadro que nós vemos, em uma peça que nós assistimos, em um filme que nós assistimos ou numa música que ouvimos. Tudo bem? Portanto, hoje nós vamos falar sobre arte literária. Nós estamos ainda na parte dos conceitos, tá bom? Então tenha aí um pouquinho de paciência que vai dar tudo certo. Esses conceitos são importantes e especiais para você. Nós falamos na aula anterior que a arte que nós vimos lá, o conceito, ele seria aplicado depois na literatura. Então, para você que vai fazer prova do Enem, talvez a sua maior dificuldade seja ler um livro. Talvez a sua maior dificuldade seja compreender um poema. Tá? É comum que você ouça por aí de muitas pessoas que nós temos que ler, porque ler vai mudar, vai mudar a sua vida, né? Que ler vai mudar o mundo, vai transformar o mundo. Gente, de fato, ler vai mudar a sua vida. Por quê? Porque você vai ganhar uma nova dimensão para enxergar as coisas. Mas eu gosto muito da frase do Mário Quintana, que ele vai dizer que os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. E os livros só mudam as pessoas. Então, nós lemos para sermos transformados de alguma forma. Lemos para abandonarmos o senso comum. Lemos para desconfiarmos de tudo aquilo que nos dizem, que nos falam, que nos apresentam. Desde que o homem teve acesso à escrita, ele se desenvolveu, ele explorou o universo. Em todos os tempos, o homem buscou, por meio da arte, por meio da sua atividade, conhecer o mundo, aventurar-se no mundo. Nós temos algumas imagens aqui nessa abertura muito significativas. Nossa aula é uma aula de literatura. A literatura nos leva à reflexão. Nós temos aí no meio uma escultura, né? O Pensador, de um artista chamado Rodin. Não é? Um homem, para entender o seu tempo, ele não pode apenas agir pela emoção. Ele precisa refletir. Ele precisa pensar criticamente. E daí nós temos o nosso Dom Quixote. Tá? O Dom Quixote do Miguel de Cervantes nos ensina isso. Emoção é bom, o sonho é bom, né? O desejar coisas maravilhosas é bom, mas é necessário que se tenha os pés no chão. A literatura também levou William Shakespeare a escrever uma obra que virou um teatro, virou um livro, chamado Hamlet, onde o indivíduo faz todo um momento de profunda observação
a respeito do mundo em que ele vive, como ele vive, quem é ele, quem é o mundo. E é claro que você já deve ter escutado a famosa frase, ser ou não ser, eis a questão. Hamlet aparece bem aqui no cantinho da sua tela. E o Decameron, do Giovanni Boccaccio, é uma obra de 1335, 36, tá? E é um livro que é escrito contando uma história semelhante ao que nós vemos agora, tá? Está acontecendo uma pandemia, uma coisa horrível no mundo, e 10 jovens ali de Florença se isolam em um lugar, né? Eles estão ali numa quarentena, e eles começam então a contar histórias entre eles. As histórias para passar o tempo. E é todo tipo de história, tá? Tem história boazinha, tem história do mal, tem história mais ousada. São várias histórias, que é o Decameron, tá? Decameron significa aí 10 dias, uma jornada, tá? De 10 dias, 10 histórias, 10 dias, né? E aí 10 jovens contando, né? Essas histórias vão chegar aí a um livro com mais de 100 contos. Enfim, tá? O que nós temos aqui o que eu estou querendo mostrar para você é como que torna-se impossível nós fugirmos do livro, do texto, da imagem, né? Do verso, da prosa, da música, porque ela está em todo lugar, o tempo todo, e nós estamos aí para observar, para aprender, não é? Para nos assustar, para nos espantar, tá? Então, arte literária. Nós vamos falar de algumas coisas aqui que serão importantes para você durante os próximos passos que nós teremos. Quando nós falamos em arte literária, é importante lembrar que existem formas específicas de se escrever um texto. Então, eu tenho formas. O que é essa forma de um texto? A linguagem verbal, determinadas técnicas específicas da ficção literária, né? Da prosa, da narrativa ou da poesia, e associações inesperadas. Imagine você, um indivíduo que quer escrever um poema sobre uma xícara e ele usa esse tipo, né, de forma para escrever, de estrutura. Tá? Ele escreve, né, reproduzindo a imagem do que está escrevendo. É uma linguagem verbal, onde ele usa técnicas literárias, no caso aqui não de ficção, né, mas de ficção literária que fosse uma narrativa, mas de poesia, associando com algo inesperado. Como você imagina uma pessoa que quer falar de uma xícara, fazer um poema retratando uma xícara. E o poema diz o seguinte, gente, olha só, na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E lhe pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Olha o ponto de interrogação, mistura poesia com prosa, porque tem um travessão, 2 pontos aqui. Então, olha só, a forma. Existem determinadas formas de expressar um texto literário. Tá? Então, este é um elemento da arte literária. Os textos apresentam determinadas formas, sejam eles textos em prosa, narrativos, sejam eles textos em versos, poemas, poesias. Vamos adiante. Representação. A representação é algo muito importante, tanto na literatura, quanto na música, quanto no cinema, quanto nas telenovelas. Tá? Em todas as vezes que nós temos a arte literária ou a arte nas artes plásticas, tudo que é um produto artístico é uma representação. E a representação, ela é uma imagem específica do mundo. Essa imagem específica, ela é formada pelas associações construídas pelo autor. Este quadro, por exemplo, é um quadro chamado Fuzilamentos de 3 de maio de 1808 em Madrid. Olha só, gente, este quadro está retratando um fato histórico, real, tá? No dia 3 de maio de 1808, as tropas napoleônicas fuzilaram pessoas em Madrid, e não foram poucas pessoas.
lá estava um artista, Francisco Goya, que guardou aquela cena forte no coração, na mente dele, que se indignou com aquilo. E em 1814, ele produz este quadro, mostrando o quanto a humanidade, em muitos momentos, não é, precisa refletir sobre seus atos. Então, nós temos aí a representação, que tanto aparece num quadro, quanto numa música, quanto em uma obra literária, em um conto, em uma crônica, em um romance, em uma poesia. E, por último, nós temos a realidade. As obras, embora sejam obras ficcionais, elas partem de uma realidade. Tá? Eu olho para algo, algo me incomoda, e aquele incômodo se transforma em uma canção, se transforma em uma expressão artística, pode ser uma dança. Tá? Então, nós temos aqui o que é a realidade. A arte literária tem a ver com a realidade. A realidade expressa as relações do mundo construído pelo autor, com uma realidade identificável pelo leitor, transformada pelo texto de forma específica. Quem nunca ouviu falar aqui de um livro chamado O Diário de Anne Frank? Claro, você deve ter ouvido falar desse livro já. Quem aqui não ouviu falar de um livro chamado O Conde de Monte Cristo? Esses livros são relações do mundo construído pelo autor com uma realidade. Tá? O Conde de Monte Cristo pode reproduzir, representar a história de muitos homens e mulheres que foram presos injustamente. Tá? O Diário de Anne Frank representa milhões de crianças que estão privadas da sua infância, não por conta de um momento de saúde como que nós vivemos, mas por conta de uma guerra, por conta de um trabalho infantil. Aqui nós temos um quadro que foi feito em 1893, O Grito, tá? E uma reprodução desse grito aqui ao lado, na figura conhecidíssima de Homer Simpson, né? O pai da família dos Simpsons. E o que acontece? Essas obras, elas estabelecem uma relação intertextual, não se preocupe, eu vou dar uma aula explicando o que é intertextualidade, mas ambos partem de uma realidade. Qual é a realidade? A angústia, o desespero, o não saber para onde ir, o não saber o que fazer diante de determinadas situações. A arte literária, a produção literária, ela nos ajuda a ver essas coisas, ela nos ajuda a lidar com esses momentos difíceis, ela nos ajuda a respirar, a refletir e, o mais importante, ela também nos ajuda a criar um senso crítico e agir nesses momentos. Ok? Como eu disse na aula anterior, a cada aula que nós fizermos, nós vamos praticar um exercício. Vamos ao nosso exercício de hoje. A linguagem literária pode ser encontrada nos seguintes gêneros. Nós falamos aqui hoje de realidade, poesia, citei romances. Então, olha só, gente, a linguagem literária, a linguagem artística, ela pode ser encontrada em poemas? Pode. Reportagens? Não, reportagem não. Manual de instrução? Tem poesia? Textos injuntivos? O que é um texto injuntivo? Texto injuntivo é o texto que te ensina a fazer alguma coisa. Uma receita de bolo é um texto injuntivo. Não tem poesia lá, falso. Crônica, conto, poemas e narrativas de ficção. Opa, eu tenho crônicas lindas. Eu tenho contos também que são poéticos, eu tenho os próprios poemas, as narrativas de ficção, as histórias que são contadas, elas podem ter um elemento poético, né? Um elemento artístico. Então, por enquanto, parece que essa aí, vamos ver a C. Textos prescritivos, notícias, novelas e romances. Novela e romance, sim, mas textos prescritivos e notícias? Não. Textos jornalísticos? Não. Textos didáticos? Mais ou menos, depende do texto didático. Verbetes, dicionário não, enciclopédias não, propagandas não. Relatórios?
poesia, gente? Não, né? Teses acadêmicas, tratados científicos. Logo, a linguagem literária será encontrada nos seguintes gêneros: no gênero crônica, no gênero conto, no gênero poema e narrativa de ficção. Professor, e esse negócio de gênero aí? Fique tranquilo, isso é assunto para uma próxima aula. Grande abraço, fique bem, tchau, tchau e até a próxima.